Olá, gente, Francis mais uma vez, continuando aqui essa série sobre comparando as versões, essas traduções em português no livro de Gálatas, né, na carta de Paulo aos Gálatas, na verdade. Então, já fizemos o vídeo 1, do versículo 1 ao 5, e este é o vídeo 2, do versículo 6 ao 10. Esse aqui eu vou ser bem mais rápido, só fazer um rápido comentário aqui, para não deixar o vídeo tão extenso, né? E aí você pode pausar o vídeo, verificar aí as comparações, ler com calma e tal. Mas para o vídeo eu vou tentar deixar mais sucinto. Deixe nos comentários qual dessas versões, dessas traduções, você considera melhor, e por quê. Ou qual delas você se identifica mais, qual que você mais usa, né? Deixa aí que a gente agradece bastante. Vamos lá, nós temos aqui o texto do versículo 6 de Gálatas. Então eu destaquei, na medida do possível, eu destaquei em vermelho todos os textos. Aqui eu estou trabalhando com todas as sentenças parecidas. E aí cada cor aqui vai dizer que é a mesma sentença, né? Então, quando eu estiver trabalhando a ideia do espanto que Paulo tem, ou da admiração, a parte vermelha vai indicar, inclusive na NVI que não apareceu aqui, eu não terminei esquecendo de colocar, mas é a mesma ideia. Então, aqui no versículo 6, ele vai dizer: maravilho-me, ou então admiro-me, estou surpreso, estou decepcionado, segundo a família 35. Aqui, para alguém muito leigo, ele pode confundir um pouquinho a ACF quando ela diz que eu estou maravilhado de que tão depressa vocês estão passando para outro evangelho, né? Pode ser que alguém fique confuso, né, de não entender que isso aqui é uma espécie de ironia, uma forma negativa do maravilhar-se, né? Mas as outras versões colocam uma espécie de admiração. A admiração dá para você já dizer, ela pode ser positiva ou negativa. Eu achei horrível isso aqui, eu fiquei admirado como vocês conseguiram fazer isso. Então ela pode ser positiva ou negativa. No caso de maravilhar-se, já a ideia a gente pensa em algo positivo, né? Sempre vem à nossa mente. O Pickering colocou, e as outras versões aqui, por exemplo, a NA colocou estou surpreso. Surpresa a gente vê claramente essa questão. A gente pode estar admirado aí, positivo ou negativamente. A surpresa, gostei ou não gostei. E aí o Pickering colocou alguma coisa aqui interessante, que é a ideia do eu estou decepcionado, né? E aí você vê embaixo, em verde, a forma como essas pessoas estão passando para esse outro evangelho, em verde. Tão depressa, rapidamente, por aí vai. Quando você chega do ponto que elas estavam, que é daquele que vos chamou, na cor azul, daquele que vos chamou, e mantém o mesmo padrão, daquele que vos chamou, daquele que vos chamou. Chamou para onde? Chamou a graça, acraseado, ele chamou pela graça, ele chamou por meio da graça, ou chamou na graça, ou chamou pela graça, como diria a tradução da família 35. Então, essas posições da graça aqui, elas entram em divergência concernente à função, se depende do que está sendo usado aqui. Aí você poderia ter rumos, percepções diferentes. Qual seria a função dessa palavra aqui? Qual o sentido dela? Então, nesse ponto, você encontra a divergência aqui nessas versões, porque elas não dizem necessariamente a mesma coisa neste ponto aqui. Tá, e o restante são textos que não tem muito problema. O versículo 7, o qual não é outro. Então, em vermelho, as partes que concordam. O qual não é outro, mas que são boas novas, não são boas novas de maneira nenhuma. O qual, na verdade, não é outro, e por aí vai. O qual não é uma mera variação, o Pickering coloca essa parte aí. Não é a mera variação do evangelho, mas é algo assim, bem diferente, né? Na parte aqui dos que estão perturbando os irmãos, que está numa cor aqui, deixa eu ver aqui, tá, achei aqui. Por exemplo, há alguns que vos inquietam, né? Então, existem alguns que vos inquietam, perturbam, ou então estão perturbando ou confundindo, mostrando uma ação contínua. Por isso que esses irmãos estão passando uma ação contínua também. E a ação de perturbar, de inquietar, ela continua contínua aqui. O que essas pessoas estão querendo? Aí coloca aqui, transtornar
é distorcer, está em verde, né? Distorcer, perverter e perverter. As últimas duas traduções colocaram como perverter o evangelho de Cristo, beleza? O versículo 8 nós temos aqui: mas ainda que um anjo, mas ainda que nós mesmos, então, o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, né? Aqui entra aquela partículazinha lá do héteros, né? Do outro que se argumenta, outro diferente, tal e tal, beleza. Aqui nós temos ainda que um nós ou um anjo do céu. Eu queria destacar aqui, no caso da NA, ela está com um texto mais longo, né? Prega vocês evangelho diferente. A NVT ela é caracterizada por esse texto longo, explicativo, e a NVI a gente vê muito que ela é sucinta, muitas vezes ela é sucinta ali, é mais um texto direto. E a NVT não. O que ele queria destacar aqui é só na NAA, na parte vermelha, que eu destaquei dentro no verde, que quando diz que ainda que um anjo do céu ele pode ser um anjo que ele, obviamente, ele é do céu, mas aparece alguém em sonho, aparece alguém em qualquer outra forma, não necessariamente vindo do céu, né? A ideia parece ser essa, mas gostei da NA porque ela já colocou aqui vindo do céu, que pelo menos ela já definiu o que o tradutor pensou aqui, né? Qual seria o sentido para o tradutor. É o anjo que vem do céu e ele comunica uma mensagem, né? Isso nem sempre fica claro nas outras versões aqui. Beleza? Então essas pessoas estão querendo perturbar os irmãos, elas estão... então qualquer pessoa ou ser que vier com essa proposta, o que deve ser feito? Seja anátema, seja amaldiçoado. Veja que a NVT colocou essa parte de baixo, o versículo lá para cima, a parte de baixo colocou para cima, para o início da frase, da oração, aqui, enfim, da sentença. Veja o verde da NVT está lá em cima, seja anátema na ACF, a NVI seja amaldiçoado, a NVT lá em cima, que seja amaldiçoado, e a NA que seja anátema e a outra que seja amaldiçoado. Vamos lá então, versículo 9. Assim como já dissemos, ou seja, aqui eles vão reforçar uma ideia que já havia dito, só que como disse o próprio Pickering aqui no final, ele vai dar uma ênfase, e agora repito enfaticamente, né? Essa repetição é realmente para deixar fixado ali na mente dos irmãos. E agora repito, o que eles vão repetir? Se alguém vos anuncia outro evangelho, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, então é outro, ou então diferente, ou boas novas diferente. Aqui a NVT traduziu, ela colocou o sentido da palavra evangelho, que seria boas novas, então ela já foi direto aqui. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente, e aí se alguém vos anuncia um evangelho contrário, Pickering, tradução aí da família 35, o que deve acontecer com ele? Seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito, seja amaldiçoado na verdade, seja anátema, seja amaldiçoado. Versículo 10, aqui Paulo vai fazer uma argumentação sobre quem que ele está buscando aprovação de quem? De Deus ou dos homens? E aqui essas versões trabalham mais ou menos essa ideia. E aqui ele vai... tem duas perguntas aqui, uma em vermelho e outra em verde. E são basicamente essas ideias. Eu vou ler apenas as perguntas aqui. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Busco agora a aprovação. Né? A ideia de buscar a aprovação. Estou tentando conquistar. Procuro agora a favor do homem de Deus. Estou fazendo apelo a quem? A Deus. Então, aí são questões interessantes aqui. Basicamente é isso, né? Já chegamos aí ao final. Você pode pausar o vídeo e verificar isso com muita calma. Se você encontrou alguma diferença, deixa nos comentários aqui. Você identificou alguma coisa, deixa aí, comenta que a gente vai agradecer muito e a gente continua esse bate-papo aí nos comentários. Valeu, gente. Fui. Deixa aí dizendo qual a melhor tradução que você acha, qual a que você mais usa e por quê. Valeu, fui.